Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para contar um caso assustador. A misteriosa morte de Irene Cortes. Acidente ou assassinato? Dizem que uma mulher desprezada é capaz de atos imprevisíveis e desesperados, sendo a vingança fria e cruel a mais temível. Mas e quanto a um homem desprezado? Muitos diriam que um homem ofendido pode recorrer à violência física, afogar suas mágoas no álcool ou combinar esses dois cenários. No entanto, os homens, geralmente menos rancorosos, podem ser mais engenhosos quando se trata de vingança. O caso de Irene Cortes, uma cidadã espanhola que encontrou um fim misterioso durante uma viagem à Colômbia, é complexo e ambíguo. Embora seus perpetradores tenham sido pegos, condenados e estejam atualmente cumprindo longas penas, a família da falecida afirma que o verdadeiro culpado continua em liberdade e se retrata como uma vítima. Vamos mergulhar nesta história intrincada desde o início e tentar determinar se um terceiro estava envolvido ou se o assassinato foi realmente não intencional. O passado de Irene. Uma vida aparentemente perfeita. Irene Cortes. Lucas nasceu em 1980, na ensolarada Granada, Espanha, capital da província de mesmo nome. Ela cresceu em uma família abastada com um irmão e uma irmã. Seus pais administravam um negócio pequeno, mas lucrativo. De acordo com alguns relatos, seu pai faleceu cedo, mas sua mãe, Maria Lucas, assumiu as operações comerciais, expandiu a empresa e garantiu que seus filhos não tivessem falta de nada. O irmão mais velho de Maria, tio Pedro Lucas, também foi uma ajuda significativa. Irene era a mais velha dos 3 filhos, uma menina bonita e sociável. Ela adorava ser o centro das atenções e atraía meninos desde cedo. Pouco depois de terminar a escola, ela se casou e já estava grávida aos 17 anos. Ela se tornou mãe pela primeira vez, e 2 anos depois teve seu segundo filho. Sua mãe e tio forneceram considerável apoio, permitindo que ela buscasse uma boa educação, apesar da maternidade precoce. No início dos anos 2000, Irene mudou-se para a cidade turística de Málaga, com seu marido e 2 filhos. Lá, ela abriu um local de entretenimento que rapidamente se tornou popular e lucrativo. Inicialmente um pequeno bar-discoteca, eventualmente se transformou em uma boate completa. Em Málaga, o casal recebeu seu terceiro filho e a vida parecia próspera e estável. Aos 25 anos, o marido de Irene foi preso e condenado a 5 anos de prisão por tráfico de substâncias ilegais. Tragicamente, ele perdeu a vida na prisão em circunstâncias misteriosas. A responsabilidade de criar os filhos recaiu exclusivamente sobre os ombros de Irene. Lembrando como sua mãe criou sozinha 3 filhos, Irene estava determinada a perseverar. Ela administrou com sucesso seu negócio, ganhava bem e tinha grandes planos para o futuro. O encontro fatídico. Irene e Farid. Farid Linas Ariza, natural de Barranquilha, Colômbia, nasceu em 1976. Crescendo em uma família grande e empobrecida, ele era o mais novo de seus irmãos. Seus pais se separaram no início dos anos 90, quando ele ainda era adolescente. Seus irmãos mais velhos já eram independentes na época e Farid ficou com sua mãe. Em 2001, aos 25 anos, Farid, junto com sua mãe idosa, mudou-se para a Espanha em busca de uma vida melhor. Eles se estabeleceram em Málaga, onde Farid aceitou qualquer trabalho que pudesse para sustentar a si mesmo e sua mãe. Em 2005, ele começou a trabalhar como garçom em uma boate de propriedade de Irene. Irene imediatamente notou o trabalho árduo e a confiabilidade de Farid. Ela também se sentiu atraída por ele e Farid, por sua vez, fez o seu melhor para agradá-la. Na época, o marido de Irene estava encarcerado e ela planejava entrar com o divórcio, mas não pôde antes da morte prematura de seu marido. O relacionamento empregador-empregado de Irene e Farid logo floresceu em romance. Farid não se intimidou com os 3 filhos de Irene de relacionamentos anteriores
Nem Irene se incomodou com a origem humilde de Farid, como um garçom cujo salário ela pagava. Dentro de meses após o início de seu relacionamento, o casal decidiu morar junto. Eles se estabeleceram no espaçoso apartamento de Irene, e logo depois, Irene engravidou de Farid. Eles tiveram 2 filhos juntos. Não está claro se eles eram oficialmente casados, mas Irene manteve o sobrenome de seu primeiro marido, enquanto os filhos nascidos com Farid carregavam o sobrenome Linas Ariza. O passado se repete. Problemas legais e traição. Em 2009, o passado de Irene pareceu se repetir. Como seu primeiro marido, Farid foi preso por distribuir substâncias ilegais e enviado para a prisão. Mais uma vez, Irene foi deixada sozinha, desta vez com 5 filhos. Farid foi condenado a 3 anos, mas cumpriu apenas 1 ano e meio, sendo libertado mais cedo por bom comportamento e cooperação com a investigação. No entanto, logo após o encarceramento de Farid, Irene encontrou consolo nos braços de outro homem e viveu com ele por aquele 1 ano e meio. Farid soube de sua infidelidade apenas após sua libertação. Compreensivelmente furioso, ele ameaçou Irene e seu amante e quase atacou o homem, por pouco evitando outro problema legal. Eventualmente, eles resolveram o assunto pacificamente. Farid perdoou Irene pelo bem de seus filhos e eles retomaram a vida juntos, como se não tivesse havido prisão ou infidelidade. Os parentes de Irene sempre foram céticos em relação a Farid. Sua mãe e tio desaprovavam seu relacionamento, suspeitando que Farid estivesse interessado apenas no dinheiro de Irene. Além disso, os filhos mais velhos de Irene de seu primeiro casamento nunca aceitaram Farid, enquanto o mais novo, que Farid havia criado desde os 2 anos, o via como uma figura paterna. A viagem sem volta. O plano fatal. No início de 2011, o marido de Irene, Farid, expressou a necessidade de visitar sua terra natal, a Colômbia, devido à grave doença de seu pai. Supostamente, o pai distante de Farid foi diagnosticado com câncer avançado, e sua irmã em Barranquilla o informou da situação crítica. Irene, que há muito desejava visitar a terra natal de Farid, decidiu acompanhá-lo. Ela estava ansiosa para conhecer o pai de Farid, a quem nunca tinha conhecido, e também experimentar o lendário Carnaval de Barranquilla, geralmente realizado no final de fevereiro. Além disso, Irene, que não tirava férias há anos devido à sua dedicação ao trabalho e à criação de seus 5 filhos, viu esta viagem como uma oportunidade para um descanso muito necessário. O casal planejou uma viagem de 10 dias através do oceano, com a mãe e a irmã mais nova de Irene concordando em cuidar de seus filhos durante este período. Apesar das tentativas de sua mãe, Maria Lucas, de dissuadi-la da viagem devido a um mau pressentimento, Irene desconsiderou suas preocupações. Ao mesmo tempo, a família enfrentava dificuldades financeiras devido a uma queda sazonal em seus negócios. Apesar disso, Irene tinha economias pessoais de 3.000 euros em dinheiro escondidos em casa, mas na véspera de sua viagem, ela descobriu que o dinheiro havia misteriosamente desaparecido, quase descarrilando seus planos. Irene rapidamente pegou emprestados fundos necessários de seu tio e amigos próximos. Ela também reservou suas passagens aéreas e um hotel no centro da cidade, preparando-se minuciosamente para uma jornada que, tragicamente, seria sua última. A noite do crime. Detalhes obscuros. Em 27 de fevereiro de 2011, o casal chegou à Colômbia. O voo transcorreu sem incidentes, e eles imediatamente se hospedaram em seu hotel. Irene ligou para casa para tranquilizar sua mãe. No entanto, 2 dias depois, Farid informou o filho mais velho de Irene, de 14 anos, sobre a morte de sua mãe. Inicialmente, Farid alegou um acidente, mas logo foi revelado que Irene foi assassinada durante um assalto em um local de entretenimento em Barranquilla. O caso rapidamente se tornou uma grande notícia na Colômbia. A narrativa era que Irene, uma turista espanhola,
foi morta por assaltantes que fugiram da cena, desencadeando uma caçada policial em toda a cidade. No entanto, as circunstâncias do assalto e do assassinato pareciam incomuns e suspeitas. Os atacantes não pareciam estar tentando roubar nada, mas em vez disso, atiraram no coração de Irene e depois fugiram às pressas. A polícia e representantes da mídia local chegaram rapidamente ao local. Apesar do fato de Farid ter testemunhado o tiroteio de sua parceira, durante uma entrevista com jornalistas, ele parecia bastante calmo, não correspondendo à imagem de um viúvo enlutado. A Embaixada da Espanha em Bogotá confirmou o assassinato, acrescentando que os restos mortais de Irene seriam repatriados após as investigações necessárias. Os eventos exatos da noite de 2 de março ainda precisam ser esclarecidos pelos investigadores. Enquanto isso, as autoridades estão perseguindo ativamente os agressores responsáveis por este crime sem sentido. As evidências. O que as câmeras revelaram? O caso da morte misteriosa de Irene Cortés pareceu ganhar clareza após a revisão das imagens de vigilância das câmeras instaladas no local onde o assassinato ocorreu. Em 1º de março, Irene e seu parceiro Farid Linas Ariza haviam planejado encontrar o irmão e a irmã de Farid e seus cônjuges. O grupo de 6 desfrutou do carnaval, caminhou pela cidade e então, por sugestão de Farid, foram a um bar local para jantar e se entreter. Por volta da 1h da manhã, Irene, Farid e seus parentes eram os únicos clientes no bar, como as imagens de vigilância mostram claramente. Por volta das 2h da manhã, 2 jovens sentados longe do grupo entraram no bar. Eles não pediram nada e não pareciam confortáveis, o que chamou a atenção do gerente do bar. Devido ao seu comportamento suspeito, além de sua aparência jovem, o gerente verificou se eles tinham idade legal. Os jovens se recusaram a mostrar suas identidades e, quando solicitados a sair, um deles sacou uma arma e apontou para o gerente. Seu cúmplice empunhava uma faca, mas logo se retirou da vista da câmera. O assaltante armado empurrou o gerente para o lado e se aproximou da mesa de Irene, anunciando um assalto e exigindo celulares e dinheiro. Seu parceiro armado com faca reapareceu, presumivelmente para coletar objetos de valor, enquanto o homem armado mantinha o grupo sob ameaça. No entanto, ele não teve chance de agir. Confrontando Irene, o homem armado ordenou que Farid se levantasse para uma revista nos bolsos. Quando Irene alcançou sua bolsa, o assaltante avançou sobre ela com a mesma mão que segurava a arma. Um tiro foi disparado quando ele agarrou a bolsa, atingindo Irene diretamente no peito. Ela caiu no chão enquanto os assaltantes fugiram sem levar nada. Farid e seu irmão os perseguiram, enquanto sua irmã tentava estancar o sangramento de Irene, e a esposa de seu irmão chamava os serviços de emergência. Infelizmente, os culpados foram rápidos demais para serem pegos. Os homens voltaram ao bar tentando ajudar Irene, mas era tarde demais. Os socorristas chegaram rapidamente, mas Irene sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital, deixando para trás um caso desconcertante e uma família enlutada. A justiça em ação. Caça aos culpados. Após o assalto e homicídio que tiraram a vida de Irene Cortés, as forças de segurança mobilizaram todos os recursos disponíveis. A cidade estava repleta de turistas para o carnaval, e garantir sua segurança era primordial. Uma recompensa de 10 milhões de pesos, cerca de $3.500, foi anunciada por informações que levassem aos culpados. O primeiro suspeito, o atirador Brian Dario, foi apreendido no dia seguinte. Ele rapidamente implicou seu cúmplice, Juan Carlos Guerra Silva. Juan, de 18 anos, se entregou às autoridades esperando clemência. Durante o interrogatório, Dario alegou que dificuldades financeiras extremas, dívidas e um filho doente necessitando de tratamento caro o levaram ao crime, o que foi corroborado mais tarde por seus parentes. Ele manteve que o tiro em Irene foi acidental, ocorrendo enquanto tentava arrancar sua bolsa. Juan Carlos afirmou ser um participante involuntário.
Ele disse que Brian não revelou seus planos, mas pediu apoio em um trabalho. Afirmou ter apenas uma pequena faca para intimidação, não para ferir, e deixou a cena assim que percebeu as intenções de Brian. No entanto, as imagens de vigilância contradiziam suas alegações, mostrando-o retornando para Brian. Com ambos os perpetradores sob custódia e suas confissões, o caso parecia resolvido, com sentenças de prisão iminentes. O tribunal considerou Dario culpado de roubo e homicídio sob circunstâncias agravantes, sentenciando-o a 23 anos. Carlos recebeu 17 anos por cumplicidade nesses crimes. Suspeitas e revelações. O papel de Farid. Desde os estágios iniciais da investigação, a família da mulher falecida acusou abertamente Farid de orquestrar o assassinato de sua esposa. A mãe e o tio de Irene contrataram um detetive que conduziu uma investigação independente, reunindo materiais e evidências adicionais para responsabilizar o homem e provar seu envolvimento no crime. Começando com o desaparecimento mencionado anteriormente de 3.000 euros do esconderijo na casa de Cortes, de acordo com Maria Lucas, apenas Farid sabia sobre esse dinheiro e ele era o único que poderia tê-lo levado discretamente. A mulher contou isso à sua filha desde o início, mas ela não quis ouvir. Agora, ela acreditava que seu genro usou esse dinheiro para pagar Dario para matar sua esposa. Outro argumento relevante foi a doença fabricada do pai do homem, que ele estava tão ansioso para visitar. Descobriu-se que nenhum diagnóstico de câncer foi feito para o pai idoso, e ele estava bastante saudável para sua idade. Farid inventou essa história, tornando-a o principal pretexto para a viagem à Colômbia. Além disso, foi Linas Ariza quem iniciou a visita àquele estabelecimento fatídico. Ainda assim, ele insistiu em continuar a festa noite adentro, quando todos os outros visitantes já haviam se dispersado e sua companhia estava sozinha no salão. No mais, o detetive realizou uma análise detalhada das gravações das câmeras, avaliando o que estava acontecendo e tirando suas próprias conclusões. Ele notou que os criminosos agiam de forma estranha. Juan estava claramente assustado, e muito provavelmente realmente não entendia o que estava acontecendo. Enquanto Brian se aproximou da companhia, chegou perto de Farid e o levantou, mas não o ameaçou diretamente com a arma. Parecia que os homens se conheciam e agiam de forma coesa. Então, Farid se moveu estranhamente para trás de Irene, que estava sentada à mesa. Quando ela pegou sua bolsa para pegar a carteira, o criminoso com a arma olhou para o homem como se esperasse um sinal. É difícil dizer exatamente se ele recebeu algum tipo de sinal, já que a vítima e seu marido estavam de costas para a câmera. Após o tiro, o homem perseguiu o assassino, mas na opinião do especialista, ele deliberadamente o deixou escapar. No entanto, esta última afirmação pode ser considerada controversa, já que Brian estava armado com uma arma e Farid poderia razoavelmente temer por sua vida. Também foi questionado o comportamento do homem após sua escolhida ser declarada morta. Ele deu entrevistas voluntariamente aos correspondentes que chegaram, falou sobre os detalhes do que aconteceu e, ao mesmo tempo, não parecia muito chateado ou deprimido. Outra questão importante. Por que, após a tragédia, Linas Ariza não ligou para a mãe de Irene, nem para seu tio ou qualquer um dos parentes adultos, mas discou o número de seu filho de 14 anos para contar sobre a morte de sua mãe? De acordo com Maria Lucas, ele queria infligir pessoalmente dor ao adolescente, punindo-o por não reconhecer a autoridade do padrasto e tratá-lo com desrespeito. O tio da mulher foi o primeiro a ousar dar uma entrevista à imprensa e falar abertamente sobre suas suspeitas e os resultados da investigação. Pedro Lucas estava certo de que Farid planejou a viagem com antecedência, essencialmente atraindo Irene para uma armadilha. O dinheiro roubado dela foi usado para pagar pelos serviços de um assassino de aluguel, e após sua morte, ele planejava estabelecer a tutela sobre as crianças e assumir os negócios de sua falecida esposa. A mãe de Farid não ouviu silenciosamente seu filho sendo acusado de um crime terrível
e defendeu abertamente seu descendente. A mulher afirmou que seu filho estava loucamente apaixonado por Irene e seus filhos e nunca a prejudicaria. No entanto, no final, a mãe inadvertidamente deixou escapar uma frase sobre a escolhida não ter que trair Farid, pois isso ofendeu muito seu orgulho. Além disso, surgiu um detalhe desagradável sobre Lina Ariza, deixando a Espanha com documentos falsos, pois ele não tinha permissão para deixar o país por ter sido recentemente libertado da prisão em liberdade condicional. O próprio homem negou essa informação, afirmando que saiu legalmente e que Irene atuou como sua fiadora. O adeus final. Um funeral controverso. 12 dias após a tragédia, o corpo de Irene foi devolvido à sua Espanha natal. O funeral foi realizado com caixão fechado, pois os restos mortais haviam começado a se decompor após um período tão prolongado. Centenas de pessoas compareceram ao funeral. Família, amigos, vizinhos e até aqueles que não conheciam pessoalmente Cortes, mas tinham ouvido falar da história ressonante e queriam expressar suas condolências à família. A única pessoa ausente da cerimônia de despedida foi Farid, que simplesmente temia retornar da Colômbia, apreensivo com retaliações. Farid afirmou que os parentes de sua falecida esposa o tinham ameaçado repetidamente, assim como sua mãe idosa. Por esse motivo, antes de voar de volta para a Espanha, ele pretendia apelar às autoridades para garantir sua segurança. Ele buscou uma ordem de proteção para poder comparecer ao funeral, mas seu pedido foi negado e Lina Ariza decidiu não correr o risco. Por sua vez, Farid apresentou uma queixa no tribunal contra os parentes de sua falecida esposa, que ele alegou terem impedido seu retorno para casa. No entanto, Maria e Pedro Lucas negaram suas alegações, afirmando que estavam mais interessados em seu retorno para enfrentar julgamento na Espanha. O caso se complica. Novas evidências e acusações. Uma investigação adicional e procedimentos judiciais foram conduzidos. Dário e Carlos, já cumprindo suas sentenças em uma prisão colombiana, foram interrogados sobre seu conhecimento de Lina Ariza e uma possível conspiração premeditada. No entanto, Brian negou categoricamente essa suposição. Ele continuou a insistir que o assassinato foi um resultado acidental de uma tentativa de assalto fracassada. Ele afirmou que nunca tinha visto Farid antes, muito menos sido contratado como assassino de aluguel para sua esposa. As acusações de fato pareciam estar se agarrando a qualquer coisa, sem evidências irrefutáveis de premeditação ou um assassinato por contrato, apenas suposições e interpretações dos eventos na gravação. Dário também confessou que estava sob a influência de álcool e substâncias proibidas naquela noite. Daí sua lembrança ruim da cronologia dos eventos. Quanto a Carlos, ele manteve que seu amigo não o envolveu em seus planos, e tudo o que aconteceu no bar foi tão chocante para ele quanto para aqueles que eles atacaram. Juan parecia estar dizendo a verdade, mas as palavras de Brian, que deu o tiro fatal, levantaram algumas dúvidas. Considere isto. Ele falhou em cometer o roubo, acabou na prisão, mas seu filho doente ainda recebeu o tratamento caro que lhe era necessário. Brian afirmou que pessoas bondosas, ao saberem de seu motivo, o ajudaram. No entanto, os advogados da família Lucas tentaram provar que os 3.000 euros roubados de Irene, que Farid pagou por seu assassinato, foram gastos no tratamento. Supostamente, Brian concordou em se sacrificar e ir para a prisão para salvar seu filho e secretamente passar o dinheiro para sua esposa. Esta versão, no entanto, nunca foi provada. O retorno do suspeito. Farid volta à Espanha. Apenas após obter uma ordem judicial que garantia sua segurança, Lina Ariza decidiu retornar à Espanha. Vários meses haviam se passado desde a tragédia e o frenesi da mídia havia diminuído. Após seu retorno, Lina Ariza afirmou ter trazido materiais de investigação provando sua inocência no assassinato de sua esposa. Ele citou como sua principal razão
para retornar o desejo de cuidar dos filhos que compartilhava com Irene, que estavam sob os cuidados dos parentes da falecida durante sua ausência. 6 meses depois, Farid decidiu dar uma grande entrevista na qual revelou que havia perdido praticamente tudo. Ele estava desempregado, seu passaporte havia sido anulado, impedindo-o de deixar o país, e para piorar, seus amigos lhe viraram as costas e a mãe e o tio de sua falecida esposa o proibiram de ver seus filhos. Lina Zariza enfrentou repetidamente Maria e Pedro Lucas no tribunal. Ele os acusou de ameaçá-lo, enquanto eles tentavam provar seu envolvimento no assassinato de Irene. No entanto, nenhum dos lados conseguiu comprovar suas alegações. No final, as crianças permaneceram sob a custódia de sua avó e tio, e o viúvo não conseguiu reivindicar nenhuma propriedade de sua falecida esposa. Mas, e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir, e até a próxima!